refrão do Salmo responsorial coloca uma pergunta: quem habitará, Senhor, no vosso santuário? Uma pergunta interessante para uma época em que muita gente pensa que o acesso ao reino dos céus é fácil. Cada um pode fazê-lo à sua maneira, porque Deus é fixe, Deus é misericordioso, Deus é Pai. Mas fiz esta pergunta: mas quem habitará no seu santuário? Quem entrará na sua casa? O Salmo, que é o Salmo 14:15, dá a resposta. Para entrar, para habitar na casa do Senhor, é preciso cumprir a sua lei. O Senhor tem uma lei. Cumprimos-la, temos acesso à sua casa. Não a cumprimos, não a temos. Esta lei do Senhor é diferente das leis civis. Sabeis que onde há pessoas, tem de haver leis. A sociedade era impossível se não existissem leis que a governasse, que a orientasse. Mas há uma grande diferença entre as leis civis e a lei de Deus. As leis civis valem o que valem. São consenso muitas vezes dos homens, que às vezes nem é dos homens todos, é de meia dúzia deles que se reúnem e decidem, impõem a lei que seja assim. É uma lei que muitas vezes é fria, insensível, não se importa com a condição das pessoas, é assim, acabou. A lei de Deus é diferente. É uma lei que também é para cumprir, mas é uma lei de amor, uma lei que é para o homem. E como diz Jesus muito bem, não é o homem que é para a lei. A primeira leitura hoje é retirada do livro de Deuteronômio. Moisés apresenta ao povo um conjunto de leis e diz-lhes: esta lei é para cumprir. Não podeis acrescentar nada, nem podeis retirar nada. Isto é muito importante. Sabeis porquê? Porque às vezes temos a tentação de adaptar a lei do Senhor à nossa vontade. Eu já disse aqui que a lei do Senhor é a lei do amor. Tem em conta a condição da pessoa humana. Mas não podemos manipulá-la. Não podemos fazer dela aquilo que nos apetece. E quantas vezes nos deparamos com esta circunstância de isto sim, isto não, isto eu acho que está certo, isto eu acho que não está certo. A lei do Senhor não é para achar se está certa ou se está certa, porque ela é do Senhor, ela é certa. Dizia Moisés: se vós a cumprires, não só entrareis na terra prometida, como sereis um povo sábio, porque descobriu a vontade do Senhor. A lei do Senhor é para ser cumprida, não apenas no exterior, mas com a intenção do coração. É isso que Jesus nos procura dizer no Santo Evangelho, segundo São Marcos, que nos apresenta Jesus, mais uma vez, em confronto com os fariseus. Nós já vimos muitas vezes essa situação. Jesus é pacífico, é compreensivo, é tolerante, mas estes fariseus, estes escribas, estes doutores da lei, Jesus não pode com eles, não os grama, enfrenta-os e chama-lhes nomes mesmo. Hoje chama-lhes de novo de hipócritas. Porquê é que Jesus não gostava dos fariseus? Por causa da sua hipocrisia. Porque eram homens aparentemente muito religiosos, muito cumpridores, muito certinhos, mas era só
ao fogo de vista. Era só para os outros verem. Preocupavam-se com picuinhas, com coisas inúteis da lei, e o essencial da lei não a cumpriam. Jesus pegou-se com eles porque eles lhe perguntam: porquê é que os teus discípulos não fazem as tradições dos antigos? Hoje ainda há muita gente que pensa que a religião é uma coisa de tradição. Porque sempre assim se fez, porque o meu pai já fazia, a minha mãe já fazia, o meu bisavô já fazia, eu continuo a fazer. Não. A relação com Deus não é uma questão de tradição. E a relação que os nossos avós, que os nossos pais, que os nossos bisavós tinham com Deus não é igual à nossa que temos, porque a nossa é uma relação pessoal. E nós não fazemos as coisas por tradição. Temos de fazer as coisas com intenção e com o coração. Os judeus gostavam muito das chamadas abluções. O que era isto? Eram rituais purificatórios. Antes de comer, lavavam 3, 7 vezes as mãos, saíam à rua, chegavam a casa, não comiam sem antes dar banho. Isto até parece interessante. Até parece que é uma questão de higiene, e tudo bem. Mas não era por questões de higiene que eles faziam isto. Eles faziam isto porque pensavam que, se comessem com as mãos por lavar, ficavam impuros. E se comessem depois de terem saído à rua sem se lavar, ficavam impuros. Eles não tinham percebido que aquelas regras de purificação valiam apenas para o corpo, não tinham valor nenhum para o espírito. E é quando Jesus lhes tenta dizer isso mesmo, dizendo: ó hipócritas, vós não deste por ela que não é aquilo que entra no homem que o torna impuro. A impureza não vem de fora, a impureza sai de dentro. A impureza não vem de fora, a impureza sai de dentro. É verdade que o que está fora pode ajudar à impureza, não duvidamos disso, mas a maldade está nos nossos olhos, a maldade está no nosso coração. Eu posso olhar para uma pessoa de duas maneiras: como uma pessoa, como um ser humano que devo estimar, com quem convivo, ou como alguém que eu quero possuir, quero ter na minha mão, com quem quero ter prazer. Eu é que decido, eu é que escolho. E Jesus tentava-lhes dizer isso mesmo. A maldade ou a bondade não vem de fora. A maldade ou a bondade brota do coração. A segunda leitura é retirada da Epístola de Santiago. Santiago diz-nos que toda a graça, toda a boa dádiva, todo o dom perfeito, bem de Deus, bem do alto e bem até nós, para quê? Para fazer de nós homens e mulheres novos. É para isso que nós estamos aqui. É para isso que vimos à missa. Essa é a vontade de Deus a nosso respeito, que nos tornemos homens e mulheres novos, com novidade, não velhos, atrasados, agarrados a tradições que já não dizem nada, que não valem nada, que não convertem ninguém, não, homens e mulheres novos, tocados pela graça, pela palavra do Senhor. E por isso continuava Santiago: não sejais meros ouvintes, mas deixai que a palavra entre e transforme o vosso coração. Nós não estamos aqui para ouvir, nós estamos aqui para escutar e deixar que a palavra nos transforme. Ainda hoje se ouve a dizer, ainda que reconheço que antigamente se dizia muito mais, aquela expressão: ouvir missa. Ouvir missa? Mas que é isso de ouvir missa? A missa não é para ouvir. A missa é para celebrar. O problema é que nós, às vezes, limitamos a ouvir. Entra por aqui e sai por ali, ainda mais depressa do que aquela que entrou. E não fica nada. Não fica nada.
Diz Tiago: não sejais meros ouvintes. Deixai que a palavra vos perturbe, vos incomode, vos transforme. Faça de vós homens e mulheres novos. Há uma coisa que nos deve preocupar, e certamente preocupa-vos, cada um sabe de si, não é? Há uma coisa que nos deve preocupar. Nós que, graças a Deus, descobrimos a importância da Igreja e da Eucaristia, nós devemos perguntar-nos: que mudanças é que eu sinto em mim? Que mudanças é que eu sinto? Que mudanças é que a palavra realiza? Sou mero ouvinte ou deixo que a palavra me transforme? Será que já descobri qual é a essência da minha relação com Deus? A minha relação com Deus não é fazer coisinhas. A minha relação com Deus é o meu crescimento espiritual e a minha transformação. E às vezes parece que nós nos contentamos com fazer as coisinhas. E se enverdamos por esse caminho, somos criticados por Jesus, que nos vai dizer a nós o que disse aos fariseus. Vai se escandalizar connosco, porque andamos preocupados com futilidades, com coisas secundárias, e não somos capazes de ir àquilo que de facto é o mais importante, que é a transformação do nosso coração. Eu dou-vos um simples exemplo. Eu já tive pessoas que me perguntaram: Sr. Padre, uma sexta-feira da Quaresma, cozia carne na sopa, não comia carne, mas comia sopa. E eu: valha-me Deus, pá, tu ainda estás aí, tu ainda andas assim pela rama, por essas futilidades, por essas coisinhas, tu ainda não entendestes nada o que é penitência, tu ainda não percebestes nada. Tu não sabes, tanto faz que a sopa tenha tido carne ou peixe. Jesus diz-lo: o que entra sai. Não é isso. O Senhor não nos quer preocupados com estas maricas, com a palavra. O Senhor quer-nos preocupados com a nossa renovação, com a nossa transformação, com a nossa mudança. Não sejamos como os fariseus, não tranquilizemos a nossa consciência fazendo o supérfluo e não fazendo o essencial. Os fariseus é que eram assim, reparai. Eles não comiam o ovo que a galinha punha ao sábado, eles contavam o número de passos que podiam dar ao sábado, eles pagavam o dízimo da mais pequenina erva que tinham no quintal, mas depois eram corruptos, eram aldrabões, eram antipáticos, eram mentirosos, não se preocupavam com ninguém. Mas para eles estava tudo bem, porque eles cumpriam a lei, aparentemente está tudo certinho. Jesus passava-se com esta atitude. A lei do Senhor é para cumprir, mas com a intenção do coração. E dizia Moisés na primeira leitura: não a manipulemos, não a cortemos, ela é para cumprir de forma completa. Peçamos ao Senhor Jesus que nos ajude a entender estas coisas, a não sermos meros ouvintes da palavra, a não sermos meros cumpridores da lei, mas a deixarmos que a palavra nos toque e nos transforme, para cumprirmos a lei de todo o coração e assim sermos aquilo que Deus pretende de nós, dito por Santiago na segunda leitura: homens e mulheres novos, gerados à imagem de Cristo, que se preocupam em ser como Cristo, vivendo assim como verdadeiros filhos de Deus.